E também significa harmônicos, não em dissonância, mas que o trabalhar de Deus em vós adeque vocês a Ele. Adeque vocês à vocação a que fostes chamados. Bom, nesse texto aqui, versos 10 a 12, nós já vimos que essa vocação e essa adequação que o Espírito Santo enviado do céu, no dia em que recebemos o nosso Senhor Jesus em nossos corações, e a habitação do Espírito Santo em nós, então ele iniciou este trabalho, adequar-nos para que sejamos então harmônicos com a sua vocação, vocação celestial, a vocação de Deus, a vocação com a qual ele nos chamou. Para qual propósito? Segundo esse verso, tanto no verso 10 quanto no verso 12, para que ele seja adornado com glória nos seus santos. Ora, meus irmãos, ele é o resplendor da glória. Ele já possui toda glória. Nenhuma glória pode ser adicionada ao Senhor na sua essência. Mas o versículo não está falando sobre isso. Está falando sobre ele ser adornado com glória nos seus santos. 2 vezes. Expressão única, como já citamos. Então aqui nós já temos uma primeira impressão muito clara, na verdade uma declaração de qual é a nossa vocação. Nossa vocação é que fomos chamados para que o nosso Senhor Jesus seja adornado com glória em nós. Nosso amado irmão também nos lembrou hoje de manhã Efésios 3:10, aquele texto impressionante, que diz que é pela instrumentalidade da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora, não apenas futuramente, de principados, tanto anjos eleitos quanto anjos caídos, principados e potestades nos lugares celestiais, conforme o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vamos ficar com isso nessa introdução. Nossa vocação, repetindo, que o Senhor frise isso em nós, é que fomos chamados e o Espírito Santo veio morar em nós para adornar Cristo com glória em nós. Por quê? Porque a igreja é a sua glória. Você se lembra 1 Coríntios 11? Quando Paulo está falando sobre aquela questão da cobertura. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher. Resplendor da glória, expressão exata do seu ser. Cristo formado, Colossenses 1:27. Cristo formado em vós é a esperança da glória. De que Ele, o Todo-Glorioso, seja adornado com glória em nós. Então Paulo vai usar a expressão, naquele dia. Que dia? Dia de Cristo. Mas, irmão, é muito óbvio para todos nós que esse processo não é assim. Não é que nós estamos aqui em uma posição de stand-by, estamos aguardando o dia vindouro para que Cristo seja adornado com glória. Não é assim. O Cristo glorioso, ascenso e entronizado, já enviou o que Paulo chama em Romanos de o Espírito da glória, para habitar na igreja, para que Cristo seja formado na igreja e que ele seja adornado com glória na medida da permissão e do sim que dermos ao Espírito Santo para que siga realizando esse trabalho em nossas vidas. Ele nunca será compulsório. Não é e nunca será. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:7. Sendo que o cabeçalho desse versículo, sabe o que diz? Assim como diz o Espírito Santo. Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse versículo do Salmo 95 é citado 3 vezes em Hebreus 3 e 4. 3 vezes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele cita o exemplo de uma geração abençoada,
que estava debaixo do precioso sangue do Cordeiro, assim como nós estamos, saíram do Egito por causa desse sangue, comeram a carne do Cordeiro, sangue objetivamente, carne subjetivamente. Não comeram do sangue, não beberam do sangue, passaram o sangue, mas comeram da carne. Cristo formado em vós, a esperança da glória. O que aconteceu com esse povo abençoado? Os seus cadáveres caíram prostrados no deserto. E o livro de Hebreus, no capítulo 3, tem assim a nos dizer: vemos então que não puderam entrar. Onde? Canaã, terra da promessa. Por isso vamos ao livro de Josué, porque ele tem tudo a ver com a nossa vocação celestial. Josué é o Efésios do Velho Testamento. Você tem que ler Josué e Efésios juntos. Então, porque eles caíram, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Mas sabe, irmão, nos versos finais do capítulo 3 de Hebreus, não precisa abrir sua Bíblia, vá só acompanhando, ele vai usar a expressão intercambiável. Ele vai dizer, o verso que eu citei aqui, Hebreus 3,19, não puderam entrar por causa da incredulidade, nominalmente mencionada. Mas no verso anterior diz assim, eles não puderam entrar, ou não entraram, os que foram desobedientes. Então, desobediência é fruto de incredulidade. E obediência é fruto de fé. Então, o que é obedecer? É crer. Quem crê, obedece. E o que é descrer? O que é não obedecer? É não crer. Não foi esse o relatório que 10 dos 12 espias deram? Eles não creram. Entraram na terra, viram a abundância da terra, mas eles não creram. Não é? E os 2 que creram, entraram. Josué e Caleb. Então, quão importante é manter esse pano de fundo na nossa mente. Porque, meus irmãos, Paulo em Romanos 15:4 diz assim, olha, ouça bem, tudo significa tudo. Tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então você não pode abrir a sua Bíblia no final do livro de Malaquias, rasgar ao meio e jogar essa parte fora. E dizer que isso é velha aliança, acabou. Sim, a velha aliança, no que ela significa, já foi plenamente cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo. O fim, o propósito, o cumprimento da lei é Cristo. Paulo vai dizer, né? Acabaram-se as sombras. Mas os 39 livros inspirados, que contêm tipos, figuras e sombras de diversas espécies, personagens, eventos, ações específicas de Deus, coisas que o Senhor concedeu ao seu povo, maná, água da rocha, o cordeiro, tudo o que outrora foi escrito. Tabernáculo, com todos os seus detalhes minuciosos, para o nosso ensino foi escrito. Quem é que já não leu ainda as notas sobre o Pentateuco de Charles Mackintosh? A obra mais linda sobre o Pentateuco. 5 livros de Moisés. Foram publicados em 6 volumes. O livro de Deuteronômio, o comentário de Deuteronômio, dividido em 2 livros. É a obra-prima sobre o Pentateuco. Não existe nada melhor. O que ele faz? Ele toma a luz das verdades claras e reveladas do Novo Testamento e aplica para interpretar os tipos, figuras, personagens, sombras do Velho Testamento. Porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. E Paulo prossegue assim esse versículo, olha, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Que coisa preciosa, não é? Então, aí está o objetivo da nossa vocação.